Depois de mais de 5, 6 mil reais gastos nisso, 14 inscrições em um monte de instituição diferente, em vários programas diferentes de pós-graduação nos Estados Unidos, o que eu aprendi com isso? Vamos falar disso daqui hoje, porque isso é um papo que dá muito assunto, sempre tem muita coisa para ser falada, e eu acho que é muito importante a gente saber isso. Se você tem interesse de percorrer esse caminho, ou se você tem curiosidade de saber como que é a vida do músico, ou de uma pessoa que estuda no exterior, nos Estados Unidos. Então seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Otávio Deluxe, sou músico, artista, educador, faço várias coisas sempre com violão e música brasileira no centro do meu trabalho, e esse é o canal dos bastidores, onde eu comento um pouco dos bastidores, de desabafos, perguntas, questões, da vida de músico ou de morar fora do país e tudo mais. Seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like. Então vamos falar disso. Eu tô gravando esse vídeo no dia 31 de dezembro, antes da última aula que eu vou dar nesse ano. Sim, o ano só acaba quando o ano acaba. Por que eu tô falando isso? Porque aqui, essa época do ano é época de inscrição. O processo de inscrição para mestrado, doutorado, seja lá qual que seja o programa no exterior, nos Estados Unidos, acontece durante essa época. Para quem quer entrar no seu curso começando em agosto de 2026, o prazo final normalmente é dezembro do ano anterior. Então já até foi, eu tô com o processo rolando. E eu cheguei à conclusão outro dia, eu falei, gente, eu fiz inscrição para mestrados, fiz inscrição para doutorados, agora que eu estou terminando meu doutorado, eu termino dentro de alguns meses, eu fiz inscrição para outros doutorados e outros programas. É muita coisa, gente. Eu fiz inscrição no total para 14... vou corrigir isso aqui, não é inscrição, mas eu entrei em contato e comecei a estar negociando e fazendo inscrição, eu vou te explicar como é que isso funciona, para 14 aplicações, vou chamar de aplicação aqui, porque em inglês inscrição nesse contexto é application, para 14 programas em instituições diferentes. Eu vou contar um pouco dessa história de como eu cheguei lá. No mestrado, eu fiz uma graduação no Brasil, na UFSJ, em São João del Rei, licenciatura em música. Para fazer o mestrado, eu queria estudar fora, e aí eu estava em contato com dois professores que eu já conhecia pessoalmente do Brasil, um do Arizona e um de Radford, da Virgínia, e eu acabei indo para Virgínia. Não completei a minha inscrição do Arizona porque eu tinha recebido minha oferta do mestrado da Virgínia antes de eu ter terminado a inscrição no Arizona. Ou eu completei? Não lembro. Mas eu lembro que eu fiz quase tudo, mas eu acabei indo para Virgínia. Para o doutorado, eu fiz 5 inscrições. Para o Mississippi e para a Flórida, que eu comecei, mas não terminei, porque eu vi que eu estava recebendo um feedback positivo das outras e eu comecei a ver outras complicações de mudar para esses lugares, que eu até posso falar aqui, não vem ao caso desse vídeo, mas é isso. Aí eu me inscrevi para Stony Brook, que foi onde eu vim, para Manhattan e para Johns Hopkins, para o Peabody, para o doutorado. Aí, agora, eu me inscrevi para um doutorado, não tenho resultado ainda, eu vou contar para vocês o progresso disso conforme as coisas forem acontecendo, mas eu me inscrevi para um outro doutorado em Stony Brook, no Graduate Center, 2 Artes Diploma, e eu estou no processo de escrever Artes Diploma na Manhattan e na Yale, eu estou no processo de escrever uma última inscrição em outro doutorado de outra universidade, e eu comecei a me inscrever na Juilliard, mas eu não completei, não terminei. Ou seja, foram 13 inscrições. 13 inscrições. A média de preço dessas inscrições é de $100. Tem umas que são 150, tem umas que são 75. Então, 13 inscrições vezes 100, isso dá pelo menos $1.300, $1.400. Vezes 5 ponto alguma coisa, acho que no final eu já gastei mais de 6, 7 mil reais ao longo desses anos só fazendo inscrição em programas. Por que isso é importante? Porque isso é contato, isso é o futuro, é a carreira profissional e acadêmica. E para você descobrir aonde você quer fazer. Mas o ponto desse vídeo é: o
que eu aprendi com esses lugares? No total, eu me inscrevi para mestrado, doutorado, que é doutorado DMA, que é o doutorado em performance, aí tem o doutorado PhD, que eu me inscrevi, e tem o Artist Diploma, que é um programa um pouco diferente. 4 programas diferentes em universidades como Stony Brook. De todas que eu me inscrevi, entrei no sistema, vi como é que funciona e decidi continuar ou não, Stony Brook, Juilliard, Manhattan, Yale, Graduate Center, Radford, Mississippi, Florida, Johns Hopkins e Arizona. 10 universidades diferentes. E é muito curioso porque isso me deu uma perspectiva completamente diferente do que eu tinha antes. Primeiro, e aí agora vem o tópico desse vídeo. O que eu aprendi com isso? Só um comentário antes, eu fiquei de gravar vídeos mensais, né? O vídeo anterior eu publiquei no início de novembro, agora estou publicando no final de dezembro. Mas já não deixa de fazer vídeo em dezembro. O que eu aprendi com isso? As universidades elas têm funções muito diferentes. Algumas universidades são maiores, outras menores, umas públicas, outras privadas, financiamento, dinheiro. Então, você tem que conhecer, se você quiser estudar fora, você tem que conhecer quais são as prioridades daquela universidade, qual que é o tipo de programa que ela oferece e qual que é o perfil de aluno que procura ali. Porque uma das coisas mais complicadas que pode acontecer é você mudar de país para você entrar numa universidade que não trabalha o perfil de profissional que você quer ser. Eu sei que tem toda uma discussão de acesso à educação nesse contexto, que eu, inclusive, sou até contra isso, não contra o acesso à educação, mas com essa coisa de você ter que emigrar ou ir migrar para lugares muito longes e muito difíceis, dada a sua condição inicial, para ter um acesso de qualidade. No âmbito do violão, eu acho que você tem, no Brasil, por exemplo, diversos lugares, então, de muita qualidade com que você possa desenvolver o seu trabalho. Então, eu sinto que, assim, a partir do momento que você decidiu querer trabalhar, estudar fora, talvez você precisa ter muito claro o porquê. O que eu acho interessante de se trabalhar fora é a experiência que você tem ao conhecer um ambiente totalmente diferente. Qual que é a grande vantagem, a grande ponto interessante dos Estados Unidos? Você tem pessoas do mundo inteiro aqui. Talvez você não tenha um ambiente assim em nenhum outro lugar, porque aqui eu convivo, trabalho com colegas do Brasil, da Espanha, de Israel, da Alemanha, da França, da Inglaterra, da Coreia, da China, enfim, eu comecei a falar o nome dos países dos professores aqui de Stony Brook, né? Então, assim, aqui você tem gente de todos os lugares, né? Isso eu só tô falando do contexto acadêmico, você vai para fora disso mais ainda. Então, isso é muito rico, esse é um dos principais motivos. De novo, eu sempre falei em vários vídeos, não acho que a gente tenha que sair do Brasil para tocar violão. A gente sai por outros motivos, não é para tocar violão. Então, isso é uma coisa. E eu fiz uma caixinha no Instagram das pessoas me perguntando. Eu falei assim, olha, gente, eu acabei de me tocar que eu fiz esse tanto de inscrição e eu quero saber que tipo de curiosidade vocês têm. E aí eu cheguei em 3 pontos aqui, que podem ser resumidos em 2, mas 3 pontos. Primeiro que perguntaram foi sobre o inglês. Gente, se você não tem inglês, você não vem, infelizmente. Por quê? Porque eu não consigo pagar, por exemplo, pela educação. A educação aqui nos Estados Unidos é muito cara, então eu sempre estou pleiteando bolsas e financiamentos. Todos os que eu tive até o momento não foram do Brasil, não vieram do Brasil, eles vieram das instituições daqui dos Estados Unidos. E se você não tem inglês, você não consegue nem concorrer. O inglês é um pré-requisito muito, muito básico. Então, cada instituição, cada programa vai exigir um grau, um nível de inglês, de compreensão e fluência diferente. Então, isso não é muito diferente do Brasil. No Brasil, eu sinto que as coisas são um pouco mais padronizadas. Embora tenham
diferenças consideráveis de um lugar para outro, de uma universidade federal para uma estadual, isso e aquilo, é um pouco mais padronizado. Aqui não. Aqui, às vezes, você tem demandas, você tem que enviar materiais completamente diferentes para uma universidade A ou B, para uma instituição A ou B. Então, inglês, por favor, caso vocês tenham interesse, treinem o seu inglês, porque sem ele ninguém pode fazer nada por você. Isso é verdade. Quantas pessoas eu já vi que tiveram que atrasar, que remarcar ou que cancelar a sua vinda pela falta da língua estrangeira, pela demanda do inglês. Então, isso é uma coisa básica, assim. Outra coisa que me perguntaram, e aí eu vou cobrir essas perguntas muito rápidas, assim, porque isso já está... Todo esse monólogo que eu fiz no início, ele está cobrindo vários elementos disso. Como que é a chance de emprego fora da universidade? Como que você vai se inserir no mercado de trabalho? Quando eu converso com colegas, eu não estou no Brasil nesse momento para entender profundamente, mas conversando com muitos amigos, entendendo com os projetos que eu estou e com o que eu vejo, as demandas e anseios são muito parecidas com aqui, tá? Eu vou ser sincero. Só que a diferença é que aqui, por várias questões que não tem nada a ver com música, por questões econômicas, de políticas públicas de dinheiro, disso e aquilo, você, com um emprego minimamente estável, você consegue desenvolver seus projetos, mas também não é em todo lugar. Eu posso falar de Nova York, que é onde eu moro. Nova York é uma cidade muito especial justamente porque ela apresenta elementos muito diferentes de todos os restos dos Estados Unidos. Então eu sinto que aqui tem uma classe média muito grande de músicos. Então aqui é possível de você encontrar oportunidades de trabalho. Essas oportunidades, elas são legais, não estou falando de nada por baixo dos panos. Enquanto você é estudante, enquanto você é doutorando aqui, você pode trabalhar uma certa limitação de horas no campo da sua pesquisa. Porque isso é importante, isso é interessante, isso é uma peça-chave para a sua instituição, para a sua pesquisa, seja lá o que você estiver trabalhando. Então você pode, isso é possível. E eu sinto que em Nova York você tem mais chances do que outros lugares, porque a demanda é muito grande e você pode criar nichos diferentes. Uma coisa importante é que você esteja aberto a encontrar essas possibilidades distintas, porque se você vem com uma opinião muito rígida, que você só pode fazer aquilo, se for aquilo, você não vai fazer, aí suas chances realmente elas diminuem consideravelmente. E a última pergunta, eu não me lembro especificamente como que era, mas eu posso comentar, pincelar sobre alguns elementos que estão relacionados à inscrição, né? Conheça o lugar que você está indo. Eu sei que não é possível, eu não conhecia os lugares que eu fui presencialmente, pessoalmente, antes de eu ir até eles, de eu morar. Mas converse com pessoas, eu sei que mesmo assim, muita gente vai falar coisa diferente, mas a maior quantidade de coisas possíveis que você puder ver, melhor. Eu lembro que antes de eu entrar de eu ser aceito e tudo, eu ficava vendo no Google Maps, no Street View, quando você vê a rua, os lugares, a universidade, o lugar que eu ia morar, isso, aquilo, para você ter uma ideia de como é que é, né? Na prática é sempre muito diferente, mas é isso. E voltando um pouco no assunto da inscrição, porque é isso, né? Para você mudar, para você fazer esse próximo passo, você tem que passar por uma inscrição. Prepare o seu material muito bem, entenda qual que é o perfil da universidade, né? As universidades, elas têm, como eu falei, tô me repetindo aqui agora, as universidades, elas têm demandas muito diferentes. Você pode falar, Otávio, mas isso é muito genérico que você está falando. Sim, por quê? Porque com cada pessoa diferente, ela vai precisar de trabalhar elementos diferentes para a sua inscrição. Entendeu? Eu não posso falar aqui num contexto muito geral, porque talvez, se eu pegar um aluno que tenha a questão performática completa, ou pelo menos preparada para dar esse passo, a gente vai precisar de trabalhar outros elementos. Você precisa de enviar escrita acadêmica em inglês. Então, se você não tem,
você precisa de mandar, entendeu? Você não pode achar que eles vão mandar, que eles vão aceitar em português. Ninguém vai entender nada. E não adianta você pagar alguém para traduzir, porque o ponto é ver que você consegue escrever e argumentar bem em inglês. Então você precisa de preparar escrita acadêmica, modelos, né, de artigos ou trabalhos que você já tem escrito. Esses trabalhos eles podem ser muitas vezes trabalhos de disciplinas que você fez em seus títulos anteriores, né? Mas você tem que ter modelos de escrita acadêmica, você tem que ter um material em vídeo muito forte, você tem que ter o inglês bem resolvido, e eu acho que você tem que saber pontos fortes do lugar que você está indo, por que você quer ir para esse lugar. E aí é isso, e aí tem muita coisa ainda nesse meio tempo, aí você tem a carta de aceite, você tem que ver o quanto de bolsa, se você vai ser aceito ou não, né? Se não, aí tudo bem, bola para frente, mas se você for, o quanto de bolsa que você vai receber, você pode negociar, se você tem mais de uma carta de aceite, começa ali um jogador de futebol negociando com 2 times, ó, esse paga mais, esse daqui eu vou ser o titular, esse daqui eu vou ser reserva. Então, coisas do tipo, assim. Mas inglês é uma coisa muito fundamental, esse é um ponto muito importante. Conhecer a universidade é outro ponto muito importante. Ter os materiais preparados, agora que eu fiz a inscrição para outros doutorados, foi a ocasião em que eu menos me estressei, porque como eu já conhecia esse caminho, eu só reuni os materiais que eu precisava e mandei. Eu não precisei de fazer nada para isso. Claro que isso vem de muito trabalho no último ano, né? Trabalho acadêmico, trabalho, enfim, em diversos contextos. Mas é isso, gente. Espero que tenha ajudado. Não se inscreve de deixar um comentário. Se inscreve no canal, dá um like aqui. E esse foi o vídeo de dezembro. Amanhã vai sair vídeo falando sobre o balanço do ano. Porque assim, eu não vou postar retrospectiva de 2025, porque 2025 ainda não acabou. Só acaba às 23h59 segundos de hoje, e eu ainda tenho que dar aula, ainda tenho que ir para casa, arrumar a casa, tenho que fazer um monte de coisa ainda, que pode virar assunto também, que pode virar assunto do post. Então é isso. Até amanhã na retrospectiva. Obrigado por estarem aqui todo esse tempo. Esse canal ele foi criado esse ano, então aos poucos a gente está entendendo como ele vai funcionar. E comenta aqui, eu sei que tem muita dúvida, muita pergunta sobre inscrição, mas essa é um pouco da experiência que eu tive até agora. Até mais, gente!